Hoje está um dia encantador, e talvez seja uma parte desse encantamento o falarmos sobre coisas importantes. Nessa manhã desejo começar considerando o quanto na generalidade somos superficiais. E por trás dessa superficialidade de nossa existência, por trás da rotina diária de trabalho, da vida conjugal, sexo, filhos, existe um profundo sentimento de desespero e angústia. Penso que, em geral, consciente ou inconsciente, o percebemos. Embora tenhamos algumas posses, posição, prestígio, existe para a maioria de nós, atrás de toda essa superficialidade, um sentimento de ansiedade não causado por qualquer coisa em particular. Mas quando não estamos ocupados em nossas imediatas atividades da vida, esse sentimento lá está, penetrando profundamente os nossos pensamentos e sentimentos. Essa ansiedade, esse sentimento de desespero, não se restringe àqueles que estão envelhecendo, mas, creio, a ele estão também sujeitos os jovens, aqueles que ainda têm de seguir seu caminho no mundo, que se preocupam com o futuro, com o ter êxito na vida, com o casamento, o sexo, filhos, governo doméstico. Para a maioria de nós, existe esse sentimento fundamental de total desesperança, o sentimento que nos faz perguntar: para que serve tudo isso? Trata-se de um fato, principalmente agora, quando o mundo se vê sobressaltado pelo espectro de iminente catástrofe. Considero importante falarmos a respeito disso, porque, como somos superficiais, recorremos a várias maneiras de fuga, ou procuramos modos e meios de dar um significado mais profundo à vida. A vida abarca tanto o exterior como o interior, e pode-se dar mais profundeza ao significado dessa vida. Eu não estou dizendo dar mais profundeza no sentido de ir à igreja, de crer ou descrer em Deus, de trabalhar em obras sociais, de se interessar por quadros e música, pois tudo isso, em verdade, é bem superficial. E pode a mente, que é superficial por natureza, em virtude de seu próprio condicionamento, de sua educação, das influências da sociedade, penetrar em si mesma profundamente. Eu não sei se alguma vez você já se fez essa pergunta. A maioria de nós parece estar A maioria de nós parece pensar que o aprofundamento em si próprio é um problema dificílimo e que provavelmente não vale a pena fazê-lo. Ainda que possamos estar completamente insatisfeitos com a superficialidade de nossa existência, sentimos não possuir a necessária técnica, o modus operandi para entrarmos em profundidade naquele vasto e maravilhoso mundo, se tal mundo existe, que não é constituído de meras palavras e símbolos, de ideias emocionais e das criações imaginárias do intelecto. Acho que devemos tentar descobrir juntos o que é isso que dá profundeza de discernimento, uma clareza de percepção em que não existe confusão nem luta pelo preenchimento. Uma existência que não representa fuga à vida. No mundo odierno, onde conhecimentos se estão ampliando rapidamente, graças a uma tecnologia sempre crescente, mais e mais trabalhos estão sendo executados pelas máquinas. Há cérebros eletrônicos capazes de traduzir, de pintar, de escrever poesias e de desenvolver problemas matemáticos extremamente complexos. O conhecimento se tornou extraordinariamente importante. E no mundo em que se confere ao conhecimento suprema importância, não se torna o próprio conhecimento
uma fonte de desespero? Vou desenvolver isso e lhes peço para não aceitar nem rejeitar o que eu vou dizer. Escute simplesmente. Certos espíritos superficialmente habilidosos, no mundo inteiro com suas capacidades de escrever e de se expressar, influenciam numerosas pessoas, levando-as a dar cada vez mais valor ao conhecimento e tornando-as, dessa maneira, cada vez mais dependentes das coisas externas. O conhecimento, embora útil e necessário em certos níveis da existência, não é um fim em si. E se lhe damos indevida importância, ele se torna uma fonte de ansiedades, uma fonte de culpa, uma fonte de desespero. A mente foi educada no conhecimento e tem passado por muitas tribulações, muitas experiências, estando sujeita a numerosas influências. E pode essa mente libertar-se de todo esse fundo e tornar-se nova? Porque, de certo, só a mente purificada é livre de ansiedades, de temores e de desespero. Mas no mundo moderno, estamos encerrados no medo, no desespero, num enorme sentimento de incerteza. O conhecimento é evidentemente essencial, pois do contrário não poderíamos funcionar de maneira alguma. Em trabalhos muito importantes e complicados, como, por exemplo, a construção de um avião a jato, e bem assim nas coisas corriqueiras da vida, como o saber onde moramos. Necessitamos do conhecimento. Conhecimento da matemática, conhecimento da biologia, conhecimentos técnicos de várias ordens. Tudo isso tem o seu lugar próprio. Mas o conhecimento impede também a clareza de percepção. O que quer que seja, cientista, músico, artista, escritor, é só nos intervalos em que sua mente está livre de seus conhecimentos que há movimento criador. O intervalo pode ser muito breve ou pode ser vasto e extenso. Mas nesse intervalo não existe saber. Se posso empregar essa palavra, não há intrusão do passado como conhecimento. As coisas que aprendeu, os erros que cometeu, seus êxitos e fracassos, suas esperanças e desesperos. Só com a mente livre de toda essa carga do passado se torna possível a visão do novo. E essa visão do novo pode se expressar numa composição. Se é músico, num quadro, se é pintor, e etc. Considero importante compreender isso, porquanto, para a maioria de nós, a experiência é o caminho da vida. Quanto mais experiência acumulamos, tanto mais sábios nos consideramos. Mas eu ponho em dúvida essa sabedoria. A experiência, quer superficial, quer profunda, é com efeito reação a desafio e quando essa experiência se acumula na forma de conhecimento ou memória, ela condiciona a própria reação. Continue a prestar atenção, por favor. Não sou nenhum mestre de escola, mas já que você se deu ao trabalho de vir aqui, talvez faça também junto comigo uma viagem de exploração desse tão complexo problema da experiência ou conhecimento. Eu não estou expondo nenhuma filosofia, nenhuma teoria ou sistema de ideia. O que digo concerne a nossa existência diária, tão cheia de rotina e de hábito. Relaciona-se com o dia que passa no emprego, o dia que passa com sua esposa e filhos, numa relação de conflito ou de prazer. Estamos tratando direta e profundamente da própria vida, de nossas ações diárias, nosso pensar e sentir, nossas esperanças e temores. Como disse, a experiência é, para a maioria, o caminho da vida. E quanto mais experiência temos, mais experiências desejamos. Ou desejamos uma experiência final de algo imensurável, capaz de dar significado mais profundo e amplo à vida. Supomos, em geral, não haver fim para a experiência.
Mas se considerarmos a experiência, vemos que ela é acumulativa e que o fundo de experiências acumuladas condiciona a nossa futura reação ao desafio. O que quer que a pessoa seja, matemático, dona de casa e etc., a reação do passado, como conhecimento ou experiência acumulada, constitui nova experiência. E essa, por sua vez, fortalece o passado. Temos, pois, essa carga acumulada de passadas experiências, tanto individuais como coletivas. Em qualquer sociedade que vivamos, lá está ela. É o nosso fundo. Nossa tradição, nossos conhecimentos, nossa cultura. Esse fundo nos dita sempre nossas ulteriores experiências, moldando os nossos pensamentos. E assim, não há findar da experiência. Não vemos possibilidade desse findar. Portanto, dizemos para nós mesmos: que seria a vida sem experiência? Mas é o fundo de experiência que gera a ansiedade, o sentimento de desespero, o medo de não chegar, de não realizar. Nos sentimos incompletos, sem autossuficiência, e por isso queremos mais e mais experiência, como meio de adquirirmos maior profundeza. Mas o conhecimento ou a experiência, se não me entender mal, tende a acabar, se desejamos investigar completamente a questão do desespero.